E a paz e a graça de nosso Deus seja conosco em todos os dias. Aqui na carta ao Apocalipse, Livro do Apocalipse, capítulo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdote para Deus e para seu Pai, e a ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que já ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A palavra de Deus é maravilhosa. E cada livro da palavra de Deus nos conduz a Cristo, nos conduz a Jesus, nos mostra Jesus, E aqui vemos este livro maravilhoso, o livro do Apocalipse, um livro qual toda a igreja já tinha que ter ele, verdadeiramente na sua mente e no seu coração. É um livro o qual verdadeiramente nos traz afinidade. Quando o próprio Senhor Jesus quis mostrar a João, as coisas que verdadeiramente aconteceria, que depois de todas as coisas ali o manteriam firme, manteriam de pé. É uma carta que verdadeiramente traz, consolo, traz fortalecimento, força para todos da igreja, o qual estavam passando por muitas causas, muitos desafios, muitas perseguições. E aqui o Senhor Jesus revela a João, essa carta para verdadeiramente trazer aos cristãos que estavam, passando por tudo isso, um fortalecimento tamanho para que eles pudessem verdadeiramente permanecer, perseverar e continuar, porque o fim de todas as coisas não seria por meio só daquilo ali, mas que eles viessem no meio de tudo, de todos os desafios ali, perseguição, que eles verdadeiramente viessem continuar, que eles verdadeiramente viessem receber do Senhor Jesus consolo, força, fortalecimento para prosseguir, porque os Césares não eram tão grandes assim, os romanos eles não eram tão poderosos assim, que nem o imperador era tão poderoso assim, mas existia um mais poderoso. Havia alguém soberano, havia alguém que verdadeiramente tinha o controle,
Havia alguém que verdadeiramente estava vendo todas as coisas, contemplando todas aquelas lutas que eles estavam passando, estava contemplando todo o sofrimento que eles estavam passando e verdadeiramente estavam com ele. Estava com eles ali em todo o processo, em toda a caminhada do sofrimento e perseguição na igreja. Ele estava no controle de todas as coisas e ele é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, é Ele que verdadeiramente, se mostra nesta carta que Ele verdadeiramente tem o controle. Ele verdadeiramente pode, Ele verdadeiramente guarda, Ele verdadeiramente protege, Ele verdadeiramente está com cada um em todo o tempo. E aqui Ele revela, Ele próprio é a revelação, diz assim, revelação de Jesus Cristo, da qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Aqui o cuidado do Senhor para com a igreja, o cuidado do Senhor para com todos os cristãos, o qual estavam sendo perseguidos, maltratados, dissipados, muitos mortos, muitos ali pendurados, e várias maneiras de sofrimento, o qual estava tendo muita perseguição, dos imperadores, do poder político, do poder militar contra a igreja do Senhor. Mas em todo o tempo o Senhor estava presente com aquela igreja, em todo o tempo o Senhor estava guardando aquela igreja, em todo o tempo o Senhor estava ali sendo protetor, cuidador, o guardador desta igreja. Assim como o Senhor nos guarda até hoje, assim como o Senhor nos guardará até o fim de todas as coisas, assim como o Senhor guardará até o último dia, de verdadeiramente Ele vir ao nosso encontro e nos levar para com Ele. E diz assim, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Então, o Senhor Jesus, Ele escolhe a pessoa certa. O Senhor Jesus Cristo, quando escolhe a João, verdadeiramente ali, Deus sabia o propósito de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo conhecia, todas as coisas, e verdadeiramente Jesus escolhe a João, o qual verdadeiramente testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ali João aprendeu com o Senhor, andou com o Senhor, viu as maravilhas que o Senhor Jesus fez. Ali João testificou, das maravilhas do Filho de Deus. Ali João verdadeiramente foi uma testemunha viva do que viu e ouviu Jesus fazendo. E de tudo o que tem visto. Então ele já tinha tido, aquela história junto com Jesus, enquanto Jesus era vivo, enquanto Jesus estava cumprindo a missão ali, evangelizando, ali pregando, ali ensinando o povo, ali passando, aquele tempo em Jerusalém, conduzindo o povo ao reino do Pai, ao reino de Deus. E ali João tinha contemplado todas essas coisas. Então Deus ali verdadeiramente o escolhe. Ali o Senhor Jesus Cristo escolhe João para que, além de já ter ouvido, visto, sido testemunha, contemplado tudo que ele já o tinha feito, aqui ele o separa, o leva, a ilha de Pátimo, aqui para revelar o presente e o futuro de todas as coisas que ainda iam acontecer, que estavam acontecendo, que ainda viria a acontecer sobre a igreja, sobre a cada um deles, sobre a terra, sobre os reinos, sobre as autoridades, sobre os governos, sobre a política, sobre ali tudo que iria acontecer, mas que mediante todas as coisas que viessem a acontecer, aos que estavam ainda como a igreja do Senhor na terra, tinha que viver naquilo ali, tinha que passar por tudo aquilo ali, mas tinham que permanecer
com fé, com esperança no amor do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor Jesus estava presente, o Senhor Jesus era com eles, o Senhor estava ali fortalecendo e dando a direção certa para que eles prosseguissem na caminhada como cristão, para que eles verdadeiramente viessem, renovar suas forças, para que eles viessem renovar sua esperança, para que eles viessem permanecer no meio de toda perseguição, de todo sofrimento, para que eles viessem permanecer com os olhos em Cristo, que eles viessem permanecer com a esperança no Senhor Jesus, para que eles permanecessem olhando para Deus. Porque mediante a qualquer que fosse o sofrimento, o Senhor estava guardando, que o Senhor estava protegendo, que o Senhor estava presente com aquela igreja. E ele ainda diz assim: bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e o guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando ele verdadeiramente, o permite a João receber todo esse ensinamento, aditar todos esses ensinamentos, enviar ao meio deles, dos cristãos ali, que o recebesse verdadeiramente esta carta, que viesse receber esta revelação, para que eles verdadeiramente viessem ler, para que eles viessem meditar em cada palavra que fosse falada, a qual todas ali tinham vindo do Senhor Jesus Cristo, transmitido a João, João transmitido a alguém e alguém trazer ao meio dos cristãos, para que verdadeiramente eles viessem ser fortalecidos. Isso aqui era uma injeção de ânimo, isso aqui era verdadeiramente um diagnóstico que ele estava passando do que viria a acontecer, para que eles viessem mesmo estar ali firmados e enraizados, para que eles viessem verdadeiramente estar alicerçados em todas as palavras que ouvisse, para que em todas as palavras que verdadeiramente eles tinham recebido era a revelação de Jesus, para que verdadeiramente eles pudessem permanecer firme, constante, em todo o tempo ali na caminhada, mesmo diante de todo o sofrimento, mesmo diante a cada dia de cada desafios. E o maior dos desafios ali era a perseguição e a morte dos cristãos na época. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, além de ouvir, tinham que ler, ouvir e guardar todas essas profecias, o qual Jesus Cristo estava transmitindo, porque verdadeiramente essas profecias é alimento, essas profecias seria vida, essas profecias seria vigor, seria verdadeiramente uma injeção de ânimo para que cada cristão prosseguisse, não caísse na tentação, nem desanimasse, não viesse ficar acomodado, mas viesse prosseguir em meio a toda perseguição, todas as dores, todo o sofrimento, todos os levantes, que eles viessem prosseguir, porque perto estava o Senhor, que perto estava o Senhor guardando a cada um deles, que o Senhor estava verdadeiramente com eles, que era necessário passar por tudo aquilo ali, e que o Senhor verdadeiramente ia mostrar, mediante a todos os desafios, no início, no meio e no fim da história, que o Senhor é o dono da igreja, que o Senhor tem o controle sobre a igreja, e por mais forças que se levante, que seja no mundo, que seja no meio da terra, perseguindo, ou que seja ali para maltratar a igreja do Senhor. O Senhor pode permitir, mas que o Senhor é o dono da igreja e que o Senhor tem todo o poderio nos céus e na terra. O Senhor tem o domínio na sua igreja, o Senhor é o dono desta igreja. O fortalecimento da igreja é o Senhor, o nosso bom ânimo é o Senhor, a nossa força é o Senhor, mediante qualquer que seja a situação, mediante qualquer que seja a adversidade, o Senhor
é a nossa força, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor está presente conosco em todo tempo, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. E aqui o Senhor queria mostrar e transmitir para esta igreja que o Senhor estava com eles. Ele diz assim, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui é tão poderoso porque, mediante a mensagem transmitida, ele já explica verdadeiramente a toda dimensão ali da Ásia, a toda dimensão ali de cada igreja, a cada dimensão de cada um que o Senhor era responsável, que o Senhor tinha compromisso, que o Senhor verdadeiramente estava com o olho sobre todos eles, que o Senhor estava com os seus braços estendidos, com a sua mão poderosa ali para com eles, e que mediante tudo ali, que a graça, a paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha a extremidade, olha a dimensão, olha a profundidade de como que o Senhor se apresenta e fortalece aquelas igrejas, ali a cada cristão através desta carta, vinda, sendo transmitida por João a cada um deles. O Senhor aqui transmite graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vemos que aqui, durante a perseguição, no meio da igreja, no meio de cada um desses cristãos, havia em Roma um trono. E nesse trono havia um imperador. E esse imperador tinha um exército. E aqui, quando eles se levantam para perseguir os cristãos, perseguir a igreja amada de Deus na terra, ele se mostra ali como um imperador firme, um imperador que persegue, um imperador que tem força, força de matar, força de dizer o que está certo, o que está errado, fazer o que quer e aquilo que não quer. E ali coloca seu exército poderoso, porque era o exército mais poderoso da época, era os romanos, ali era toda, ali toda preparação, toda engenharia, ali que eles tinham de exército, de poderio. E ali coloca para perseguir os cristãos, maltratar, jogar em prisões, decepar, tirar a vida. E ali todos os cristãos ali na época sabiam o poder que havia sobre Roma e quem estava sentado no trono em Roma. E que sabia que o imperador era perverso, era mau caráter, era verdadeiramente ali, fora de ser um ser humano normal. E usava todo o seu poderio contra a igreja do Senhor na terra. Então era muita perseguição, era muito sofrimento, era muita diversidade a cada dia, era novos desafios a cada dia, era sofrimento, pois sofrimento a cada dia. Era pais perdendo os filhos, era mães perdendo filhos, era mulheres perdendo seus maridos, era filhos ali perdendo seus pais e alguns que sobreviviam. Era muito sangue derramado, era muito sangue sendo derramado sobre a terra, e sangue de cristãos, sangue da igreja de Cristo Jesus. Aí o Senhor transmite, para esta igreja um espírito de fortaleza tremendo, algo de ânimo tremendo, algo maravilhoso tremendo, porque aqui verdadeiramente ele se apresenta e ele transmite, ele transmite
para esta igreja verdadeiramente o que era necessário, o que cada um verdadeiramente precisava. E diz assim: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então ele transmite aqui para cada um daqueles cristãos, mediante o que eles estavam passando e o que eles ainda viriam a passar. O Senhor transmite aqui que a paz dele, que a graça dele, né, esteja presente com cada um deles. Mediante todo o processo, mediante tudo que eles estavam passando, o Senhor dedica ali a paz dele e a graça dele a cada um que viesse ser presente no meio deles. E aqui ainda diz daquele que era, daquele que é presente, daquele que era passado e daquele que há de vir futuro. Então o Senhor especifica ali: ei, eu sou o presente vosso, eu sou o passado dos vossos pais, o qual vocês já conhecem a história. E eu serei o futuro de cada um de vocês e da continuação desta igreja, da continuação de cada um de vós que verdadeiramente me segue, que eu vos escolhi, e não temas, não prossiga. Ali era uma injeção de ânimo tremendo para aquela igreja. E ele ainda diz assim: e dado os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ele diz: ei, os César, cada um deles, Roma, há um trono, há imperadores e há um exército. Mas ei, quem transmite paz, quem transmite verdadeiramente consolo, quem transmite verdadeiramente graça para convosco, é quem é presente, quem foi passado e quem é futuro, para com cada um de vós, para com cada um de vocês. E também, além de toda essa paz e essa graça que vos dedico, é também dos 7 espíritos que estão diante do trono, porque também há um trono nos céus. E assim como há um trono nos céus, há quem está sentado nele. E ao redor dele também tem 7 espíritos. Quais são os espíritos de Deus? E que trabalha para Deus. E que Deus tem o poder de fazer eles trabalhar em favor de vocês. Não é só César, os César não. Não é só Roma não. Não só é o exército de Roma que faz o que quer e acha que está feito e pretende destruir e que quer matar todos vocês. Ei, há um trono nos céus. Tem quem está sentado nele, que rege este presente do que vocês estão passando na terra. Já regeu o passado com vossos pais e com toda a história até agora. E também vai reger o futuro além de vocês. Então, permaneça nessa paz, permaneça nessa graça. E esta mensagem é algo tremendo de Deus para com esta igreja da época na Ásia e para conosco nos dias de hoje. Porque verdadeiramente cada um de nós que temos a paz e a graça do nosso Deus, verdadeiramente mediante qual que seja a dificuldade, mediante qual que seja verdadeiro que temos que passar, porque somos cristãos, mas nem todos passam as mesmas desafios, os mesmos, lutas, o mesmo problema, não. Cada um passa por algo. A cada um passa por desafios maiores, outros menores, outros passam por mais tranquilidade, outros passam por mais perseguições, uns passam por menos sofrimento, outros passam por mais sofrimento, porque isso não depende de nós, mas da plena vontade de Deus. A cada um, Deus os separou para o fim.
A cada um Deus separou para um processo, para uma finalidade. E a cada um Deus trabalha de uma maneira, porque o principal de Deus é a salvação das nossas almas. E mediante ser humanos que somos, tem uns que é mais maleável, tem uns que é mais fácil, tem uns que é mais voltado, tem uns que é mais aquebrantado, tem uns que é mais, vamos dizer, a entender a vontade de Deus. Já tem outros que têm o coração mais endurecido, já tem outros que não têm fé, já tem outros que ali tropeça, não quer se levantar, não pede misericórdia, não pede graça, e aí cada um é de uma maneira, sendo igreja, sendo cristãos. E aí o Senhor vai trabalhando em cada um de acordo com a necessidade de cada um, para que no fim todas as almas sejam salvas por Ele. Assim como Ele fala através da igreja, para Filipenses, usando o apóstolo Paulo, dizendo aí, aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para finalizar esta boa obra até o dia de Cristo. Então, o Senhor, Ele começa a boa obra em nós, Ele quem dá a cada dia o procedimento, a cada dia verdadeiramente Ele sabe o que necessita e Ele vem verdadeiramente a cada dia nos entregar a porção que verdadeiramente precisamos. E aqui ele diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Primeiro, ele aqui é uma fiel testemunha de tudo que se passa, de tudo que ele já tem visto, de tudo que está passando e de tudo que vai acontecer. Ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Foi aquele verdadeiramente de todos na terra, entre todos os homens na terra, que ressuscitou dos mortos para jamais morrer. Que quando nós vemos várias histórias como Lázaro, como aquele menino que caiu da janela ali, Deus o concedeu, Paulo orar ali e ressuscitar novamente. Toda a história nós vemos homens, o qual o Senhor alcançou ali, com a ressurreição. Mas logo depois na história eles vieram morrer mesmo e não ressuscitarem mais. Mas verdadeiramente Cristo Jesus, Ele é o primogênito dos mortos, porque foi mortos, colocaram ali numa tumba, e ao terceiro dia ressuscitou, voltou, esteve no meio dos seus discípulos ali, o encheu verdadeiramente da sua virtude, do seu espírito, ali verdadeiramente o instruiu, ali deu as últimas instruções e depois subiu para os céus. Voltou para Deus, de onde ele tinha vindo, voltou para com o Pai. E está, com Deus, está nos céus, está à direita do Todo-Poderoso. E então ele é o primogênito dos mortos. É um dos primeiros que foi morto, ressuscitou para nunca mais morrer. Ele é vivo, ele está vivo e permanecerá para toda a eternidade vivo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele é o primogênito dos mortos. E o príncipe dos reis da terra. Se ele é o príncipe dos reis da terra, os reis nesta terra, eles não só fazem o que eles querem. Eles não vão além como a vontade deles. Eles não abrangem o que eles querem, eles não fazem o que eles querem, porque sobre ele há um príncipe regendo. Sobre eles
alguém regendo. E esse que está regendo sobre todos os reis da terra, sobre todos os poderios da terra, sobre todos os governantes da terra, sobre todas as autoridades da terra, é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus, é o príncipe que rege os reis da terra, é o Senhor Jesus. Eu e você, como um cristão, como a igreja de Cristo na terra, jamais podemos olhar para as autoridades terrenas, para os governos terrenos, para o mundo que vivemos sendo comandado aparentemente por estes homens na terra, e o julgá-lo e o condená-lo e ser a favor, ser contra, não. Porque verdadeiramente, se tudo isso está acontecendo, ou é a plena vontade de Deus, ou é uma plena permissão de Deus na vida deles, com eles, para que eles estejam, fazendo ou desfazendo, e conduzindo ou não conduzindo o que está acontecendo em cada cidade, estado, país, nações, sobre o mundo. Porque verdadeiramente, todas essas autoridades, sobre elas tem um príncipe. E esse príncipe é o Senhor Jesus. Esse príncipe não é da terra, esse príncipe é dos céus. É ele que tem o comando, é ele que tem o controle, é ele que manda e é ele que desmanda. O homem aqui na terra pode ser autoridade, ter uma cadeira, reger algumas áreas, seja no legislativo, seja no executivo, ou seja no judiciário, seja civil, militar, eclesiástica, seja no meio de qualquer dessas áreas na terra. Mas sobre eles há um poderio maior. Sobre eles há uma autoridade maior. Sobre eles há um príncipe que rege verdadeiramente, tem o poder sobre todos eles. E esse poder é vindo dos céus, esse poder é vindo de Deus, esse poder está nas mãos de Jesus, o qual ele disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. Então, verdadeiramente, o Senhor está no controle de tudo e de todos. E ele diz: e príncipe dos reis da terra, isso. E aquele que nos ama, olha só como é que ele se mostra e como ele verdadeiramente ali dá força para esta igreja, dizendo: aquele que nos ama, ele dá aqui algo tremendo, porque não é passado, não é futuro. Ele fala de algo, o quê? Presente. Aquele que nos ama. Aqui, ama está no presente contínuo. Que a cada momento que você lê esta palavra, é presente, é presente, é presente, é presente. Sempre vai ser presente na sua vida. Aquele que nos ama. Aquele que nos ama. Se hoje você lê esta palavra, é presente. Se amanhã você lê esta mesma mensagem, é o presente. Se você daqui a 100 anos lê esta palavra, ela vai ser presente, porque aquele que nos ama. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Que maravilha. Aqui ele já fala de quê? De passado. Aqui ele diz: em seu sangue nos lavou. Passado. Ei, muitas das vezes conhecemos alguém que diz assim: eu não consigo sair dessa, eu não consigo me livrar dessa, eu não consigo
parar de fazer isso, eu não consigo deixar isso. Ei, aqui quem nos fez a promessa, e quem nos faz a promessa, e que nos testifica com essa promessa, ele nos fala para cada um de nós, igreja do Senhor, cristãos, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ei, sabe quando foi que isso aconteceu? Não foi quando você nasceu, não foi quando você tinha 2 anos, não foi quando eu tinha 15 anos, não foi quando eu verdadeiramente comecei a congregar, a ler a Bíblia. Ei, a todos que foi chamado, a todos que foi escolhido, predestinado pelo Senhor desde a fundação do mundo. Ele fez isso em nós, enquanto o seu sangue estava derramando ali na cruz do Calvário. Foi quando verdadeiramente ele fez aquela obra extraordinária, obra divina. Quando ali verdadeiramente ele estava sobre aquela cruz, com aquela coroa de espinho, com aqueles pregos cravados nos pés e nas mãos, quando o seu sangue ali verdadeiramente estava sendo derramado. Que obra divina, uma divindade extraordinária das profundidades de Deus para conosco, pecadores. Ali ele nos redimiu de todos os nossos pecados, ali ele nos lavou de nossos pecados, ali ele nos purificou de nossos pecados e nos deu verdadeiramente acesso ao Pai. Acesso ao Pai. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Verdadeiramente ali ele nos libertou. Ali ele verdadeiramente nos deu vida. Ali verdadeiramente ele teve um encontro conosco. Um encontro de vida, um encontro de amor, um encontro de verdadeiramente de sermos amados dele. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Que amor é esse? Que amor grande de nosso Senhor por cada um de nós, pela igreja, por nós cristãos. Que nós venhamos verdadeiramente dar valor, que verdadeiramente nós venhamos ter dedicação, que verdadeiramente nós venhamos ter devoção, que verdadeiramente nós venhamos querer ter sede, ter fome, que verdadeiramente nós venhamos ter vontade de permanecer e continuar conhecendo este Deus. Esse Deus que nos ama, ele que nos lavou de todos os nossos pecados, que nos libertou de todos os nossos vícios, que nos libertou a nossa alma, né? Que nos libertou a nossa alma da morte, que nos deu vida, que nos ama e que nos assegura deste amor. E que verdadeiramente é uma palavra que, né, ele não está fazendo somente, ele não vai fazer, não, ele nos ama. Ele já nos lavou pelo seu sangue nos nossos pecados. E ele diz, e nos fez reis e sacerdote para Deus, o seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Promessa de vida. Promessa que em todo tempo ele está conosco. Promessa o qual verdadeiramente ele tem um propósito, ele teve um propósito bem no início. Esse propósito para nós é para nos dar vida, era para nos amar, era para nos purificar, era para nos fazer reis e sacerdote para Deus seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que já transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, o amém. Igreja amada do Senhor, aqui verdadeiramente nós vemos, entendemos e compreendemos a dimensão deste Deus.
o que verdadeiramente Jesus estava transmitindo para com esta igreja, o que verdadeiramente essa revelação nos mostra, nos fala, nos dá verdadeiramente o vigor de permanecermos firme, constante, perseverante nele, com ele, em busca de estar em uma vida de oração, uma busca de estar permanecendo sempre nele, com ele. Eis que vem com as nuvens, olha só, ele faz outra promessa dizendo: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho vai ver, todo olho verá, quando ele verdadeiramente vier nas nuvens. Ele diz assim: e até mesmo os que já transpassaram, até mesmo os que já foram mortos, que já morreram por ser perseguido, por ser maltratado, por ter sido ali passado por muito sofrimento, até mesmo os que já transpassaram, os que já morreram em mim, os que já foram mortos no Senhor, vão ver. Todo olho verá. Todo olho o verá, até mesmo os que já transpassaram. Aí ele diz: e todas as tribos da terra. Todas as tribos da terra. Todas as tribos da terra, todas as nações da terra vão ver. O africano, o japonês, o indiano, o brasileiro, todos os estrangeiros, seja de qual que seja o continente, asiático, europeu, América do Sul, América do Norte, a África. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, o amém. Aqui ele já faz uma separação. Aqui ele mesmo quem dá a finalização da história. Como? Quando ele fala aqui que todo olho verá, até mesmo os que já foram, que transpassaram, que já foram mortos, ele fala de quem? Ele fala da igreja, ele fala de todos os seus servos, ele fala de todos os seus escolhidos, ele fala de todos os cristãos. Todos verão. Por isso que ele diz através do apóstolo Pedro, né? Dizendo que, do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, que, né? Ele virá e os que foram mortos com ele ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estamos vivos. Quando ele fala nós, os que estamos vivos, ele se refere que durante aquele acontecimento, os que estiverem vivos ali, os cristãos que estiverem ainda vivos aqui nesta terra. Isso não quer dizer que é eu e que é você, porque ele pode não vir nesta geração. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que ele virá. Nós não sabemos o ano que ele virá. Nós não sabemos se ele vem hoje, se ele vem amanhã, se ele vem daqui a 100 anos. Se ele vier daqui a 100 anos, eu e você não estaremos mais aqui. Ou se não, alguns que... Ou muitos não vão estar aqui. Muitos já partiram, mas também vão ver. E vão subir primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, os que vão estar vivos nesse tempo na história que isso acontecer, que ele venha nas nuvens para buscar. Quando se fala em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, já se dedica, ele já fala aqui aos ímpios, ele já fala aqueles que perseguiram os cristãos, já fala daqueles que ali não crê no nome dele, não acredita no nome dele, não acredita no nome do Senhor, não confia no nome do Senhor, mas é prevaricador, é mentiroso, é perseguidor da igreja do Senhor na terra, que persegue a igreja, que persegue o nome do Senhor, que persegue a palavra de Deus, que não crê
nesta palavra, que não crê no Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente blasfema contra ele. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, que maravilha, muito maravilhoso, muito maravilhoso o que verdadeiramente este livro de Apocalipse traz para mim e para você. O que verdadeiramente esta carta mostra para mim e para você, igreja amada do Senhor. O que verdadeiramente estas palavras nos ali fortifica. Estas palavras verdadeiramente nos dá força. Vai nos acrescentar fé, nos dá esperança, amor, para permanecermos firme, constante no Senhor. Porque quando nós vemos aqui, verdadeiramente, quando as cortinas da terra foram fechadas para João, Deus nos céus abre uma cortina nos céus para mostrar para João o que verdadeiramente tinha acontecido, o que estava acontecendo aqui e ainda viria a acontecer. Mas em todos os tempos, em toda a época, em toda a história, o Senhor estava no controle. E aqui, verdadeiramente, ele conclui nesse 8, dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle da história. O Senhor está no controle de tudo que acontece na história. Desde o início até o fim. Desde no início, meio e fim. No passado, presente e futuro. O Senhor está no controle. O Senhor Todo-Poderoso está a par de tudo. Ele que tem cuidado e permanecerá cuidando de cada um de nós. Até o fim. Para a glória de Deus. Que ele, o Senhor Jesus, continue nos agraciando, nos fortalecendo, nos dando graça a cada dia. Nos dando verdadeiramente, a certeza plena que ele que está no controle, que é ele que verdadeiramente está presente conosco em todos os dias das nossas vidas, até o fim. Até o fim. Que Jesus abençoe sua vida e continue te fortalecendo, te dando bom ânimo, acrescentando a fé, te dando esperança, amor no seu coração e que tudo seja para a glória de Deus.